Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Hoje é sexta-feira, então é melhor você se preparar para o final de semana. E como eu sei que vocês são reféns da Netflix, eu queria entender isso. Tanto serviço de streaming bom por aí, e o povo só vê as porcarias que tá lá. Então, como eu sei que vocês são reféns da Netflix, e como eu sei que boa parte do meu público é aquele paizão preguiçoso que passa o domingo depois do almoço deitado no sofá, coçando o umbigo, tirando rufa com o ventilador ligado, aqui estão 10 ótimos filmes de ação disponíveis na Netflix para você assistir no domingo, depois do almoço, deitado no sofá, coçando o umbigo, tirando rufa com o ventilador ligado, porque tá um calor dos diabos nos últimos dias. Bora começar com 60 minutos, sobre um lutador de MMA que tem 1 hora para chegar na festa de aniversário da filha para não perder a custódia dela para sempre. Só que para isso ele abandona uma luta em que um monte de bandidos apostou nele e nos próximos 60 minutos a gente vê uma mistura de John Wick com Corra Lola Corra e com áreas de Snatch, Porcos e Diamantes. Correria, pancadaria pelas ruas de Berlim, muita luta coreografada, cortes rápidos, longas tomadas e muita falta de ar. Embora a trama não seja assim muito surpreendente, 60 minutos é um ótimo filme para desligar o cérebro e se divertir, torcendo para o nosso herói conseguir atingir o seu objetivo. A minha outra indicação para o final de semana é Godzilla de 1998. Vocês podem se surpreender com isso, mas apesar de só ter 20% no Rotten Tomatoes, eu sempre tive um certo carinho por este filme, seja pela nostalgia ou seja porque eu adoro o filme de monstro gigante destruindo cidade. Uma das críticas dos fanboys da época é que esse Godzilla passa muito, mas passa muito longe do que realmente é aquele Godzilla japonês. Mas o lance é que um dia desses eu revi e eu me diverti muito, mas me diverti muito mesmo. Pode-se dizer o que quiser desse filme, menos que ele seja chato. Então assista porque eu indico Sem Medo de Ser Feliz. A Ameaça Profunda é outro filme subestimado pela galerinha moderninha. Uma estação subaquática começa a desmoronar e os funcionários precisam dar um jeito de sobreviver e é basicamente isso. Não se preocupa muito em ficar explicando quem são os personagens, o que eles fazem e joga todo mundo na ação assim já na primeira cena com aquela urgência que um filme de destruição precisa sempre ter. Tem muita gente que desde Crepúsculo torce o nariz para Kristen Stewart, mas aqui ela encarna uma espécie de Ripley, aquela do Alien, só que mais nervosa, e ela tá tão comprometida com a personagem que o que poderia ser uma trama boba acaba virando uma boa ficção com suspense. Não é um filme perfeito, tem uns probleminhas aqui, outros ali, mas a produção, a fotografia e a edição me deixou envolvido o tempo todo nessa quase homenagem aos filmes B dos anos 50. Já Perigo por Encomenda é uma sessão da tarde com bons atores e aquela correria deliciosa pelas ruas de Nova York. Um entregador que usa a bicicleta sem freio acaba se envolvendo com um sujeito mal encarado que não quer que ele entregue uma determinada encomenda. O filme é rapidão, ligeiro, com pouco mais de 1 hora e meia, e temos aqui praticamente uma versão live action do Papaléguas fugindo do coiote. Tem lá uma subtrama romântica que mais distrai do que ajuda a história toda, mas no todo é um filme despretensioso e que nunca vai virar um clássico. Mas é a diversão que vale num domingão sem nada melhor para assistir. Eu vou colocar aqui um clássico ligeiramente esquecido que eu tenho certeza que tem uma geração inteira que ainda não viu. A Múmia, aquele de 1999, não o do Tom Cruise. Um épico delicioso, empolgante, cheio de suspense, com áreas de Indiana Jones dos pobres, que se passa no deserto do Saara em 1926. Um grupo de caçadores de tesouro descobre uma tumba com 3.000 anos e acaba liberando uma terrível maldição, e apenas Brendan Fraser e seus amigos podem impedir que essa maldição destrua o mundo. É aquela sessão de domingo cafona, pensada no público adolescente, mas que acerta em cheio o público adulto, carregada de ação, com um monte de boas piadas e atuações memoráveis e tosco demais para ser levado a sério. Vale rever, se você já viu, e se o seu filho ainda não viu, veja com ele. Criada pelo seu pai num deserto gelado na Finlândia, Hannah se tornou a assassina perfeita, apesar de ser apenas uma menina adolescente. Quando seu pai desaparece, ela tem que se virar sozinha e fugir de agentes do governo que surgem para capturá-la.
É aquele típico enredo absurdo sobre um agente super motherfucker imparável que precisa que o espectador desligue completamente o cérebro para entrar no filme, mas que é tão audacioso e elegante que assim que a gente entra na história não consegue sair mais. Tem tensão, tiroteio, lutas coreografadas, é o filme perfeito para um final de semana sem nada melhor para fazer. Um dos melhores filmes de ação e porrada de todos os tempos, Operação Invasão, é sobre um novato em um grupo de operações especiais da polícia indonésia que se vê preso em um edifício cheio de criminosos extremamente violentos em busca da cabeça dele. E com uma ação furiosa que depois que começa não para nem para pegar fôlego, é muito bem dirigido e com algumas das melhores cenas de artes marciais dos últimos anos. É aquele filme para quem não tá afim de pensar muito e só ver porradas e tiros e mortes. E é aquele filme para todo cinéfilo que quer aprender todos os detalhes de como se fazer um filme de ação perfeito. A única coisa ruim que eu posso falar sobre Operação Invasão é que ele termina. E olha só que surpresa, um filme brasileiro na lista, O Mestre da Fumaça, é uma comédia de ação sobre dois irmãos perseguidos pela máfia chinesa que precisam aprender Kung Fu, só que o mestre que eles encontram tem um estilo um tanto diferente. Divertido, engraçado, tosco, a verdade é que O Mestre da Fumaça é praticamente dois filmes diferentes, um meio sem graça e outro bem divertido. Vale muito pela curiosidade e para dar uma força para o cinema brasileiro independente, ainda mais se você gosta de empinar uma pipa. Provavelmente o filme mais devagar de toda essa lista, Inferno, é sobre um sujeito que é deportado dos Estados Unidos e volta para o México e acaba se envolvendo com os cartéis de drogas. Tem um bom roteiro, é bem produzido, com bons atores e uma direção eficiente, apesar da trama não ter assim nenhuma grande surpresa. E, diferente da maioria dos filmes desta lista, aqui os personagens são sim muito bem desenvolvidos. É tipo um Scarface dos pobres, só que com uma pegada de realidade muito mais pesada. Nessa lista tem filmes americanos, tem filmes alemães, mexicanos, indonésios e, para encerrar, um indiano, cinema que é conhecido pela ação incrivelmente exagerada e brega. E Jawan entra perfeitamente nessa descrição. Acompanhamos a jornada de um homem focado em corrigir os erros da sociedade, movido por uma vingança pessoal e por uma promessa. Apesar de ter um roteiro meio complicado demais e que tropeça nele mesmo em alguns momentos, e que tem ainda uns plot twists incrivelmente óbvios, é um filme furioso, ousado, peculiar e com algumas daquelas cenas de ação absurdas que vão ficar com você pelo resto da sua vida. E com uma personagem feminina tão bem trabalhada que ela deveria servir de estudo e referência para os roteiristas americanos na hora de escrever uma heroína. Eu indico com algumas ressalvas, e principalmente porque tem quase 3 horas de duração e alguns momentos que podem cansar, mas ainda assim vale o esforço. Vale lembrar que alguns desses vídeos podem sair do catálogo da Netflix a qualquer momento, a depender de quanto você estiver assistindo esse vídeo. Mas e aí, você concorda que essa é uma boa lista de filmes de ação para ver num final de semana? Quais desses filmes você já viu? Tem algum outro na Netflix que poderia entrar nessa lista? Deixa um comentário e manda esse vídeo para o seu pai, eu tenho certeza que ele vai encontrar alguma coisa legal aqui para ver. E se é a primeira vez que você está aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanhe os ao vivos que acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos. E também vota lá na Copa Rabugento de animes que tá rolando na comunidade do YouTube. Eu acho que tá pegando fogo. Aproveita e assista um desses vídeos que vai aparecer aqui do lado. Um deles foi escolhido especificamente para você e nem fui eu quem escolhi. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e como eu estou tentando postar vídeo todos os dias, é bem provável que a gente se reveja muito em breve. Então, até lá e valeu!